Bom, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os pensadores do imaginário, né? A proposta dessa palestra surgiu no final da disciplina de mitologia comparada, que a gente fez. A disciplina é da pós-graduação em psicologia analítica, psicologia junguiana, né? E aí, no último dia, a gente não conseguiu ver todos os assuntos, né? Ficou faltando falar exatamente sobre os pensadores do imaginário, né? Na disciplina de mitologia comparada da pós-graduação, a gente fez uma apresentação de alguns estudiosos e de algumas vertentes de estudo onde a mitologia e a mitologia comparada eram relevantes, importantes dentro daquele contexto de estudo daqueles autores, né? Então, nós falamos muitos autores da antropologia, né, de diversas vertentes, focamos principalmente nos autores que a gente chama de pesquisadores da Conferência de Erasmus, né, como Campbell, o Calcarene, a Von Franz e o Jung, né, eles têm uma abordagem de mitologia comparada mais próxima dos interesses da disciplina, né, da pós-graduação. E no final, eu sempre apresento três dos pensadores do imaginário, né, que seria digamos assim, uma vertente mais nova, onde o imaginário vai ser o elemento preponderante, né, dos estudos desses autores. E aí esse imaginário ele tem muito a ver com a psicologia analítica, né, apesar desses autores não serem autores da psicologia analítica, né, que a gente vai falar hoje, mas são autores que vão se debruçar no estudo do mito. Né, e como a ideia era fazer uma apresentação mais geral sobre mitologia comparada na disciplina, eu vou falar um pouquinho sobre os pensadores do imaginário hoje para vocês. Né? Então a gente decidiu transformar numa palestra, convidar todo mundo, né? Para a gente conversar, trocar umas ideias, né? Se você conhece o estudioso que a gente vai falar aqui, se quiser comentar, se quiser fazer alguma contribuição, podem ficar à vontade, tá? A gente gosta mesmo da participação de todo mundo, né? O Tiago está comentando aqui de um livro sobre o Eranos, né? Eranos, An Alternative Intellectual History of the 20th Century. Legal. A importância, né, das conferências, né? Para a mitologia comparada, vai ser um dos eventos mais relevantes, né? Assim, porque vai juntar muitos estudiosos da área do mito, né, incluindo Jung, a Von Franz da psicologia analítica, mas outros também, né? E vai haver uma troca muito grande, né, entre esses autores, esses estudiosos aí nessas conferências. Então, ela é muito importante para o estudo do mito e para o estudo da mitologia comparada, né? Mas aí hoje a gente vai falar sobre os pensadores do imaginário, tá? Então, antes, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse imaginário, né? E o que é que essa corrente do imaginário pensa. E depois eu selecionei três autores que são chamados de pensadores do imaginário, para a gente falar um pouquinho sobre os estudos deles, focado principalmente na ideia de onde é que a mitologia entra no estudo desses pensadores, né? Então, o nosso objetivo hoje é falar exatamente desses três pensadores do imaginário e sobre a vertente, né, de pensadores do imaginário, tá? Então, esse imaginário seria o quê, né? Esse imaginário tem várias definições, tá? O imaginário visto como domínio do espírito humano que provoca efeitos na capacidade do homem de criar imagens na mente, né? Então, a gente viveu uma época, até hoje a gente ainda vive os reflexos dessa época, de um racionalismo exacerbado, né? Do, do elemento racional como elemento preponderante, importante, principal da vida de todo ser humano, né? E aí várias vertentes e várias correntes de pensamento que levaram esse pensamento racional, esse positivismo, essa cientificação das coisas, né, como a um extremo muito exacerbado, e esse domínio, né, do imaginário, do inconsciente, e esses outros aspectos do ser humano, eles de certa forma foram negligenciados, né, durante essa efervescência do positivismo, do racionalismo, né, do racionalismo que nos gerou muito desenvolvimento tecnológico, mas que também nos gerou duas grandes guerras mundiais, né? Então,
tem problemas quando a gente ignora aspectos do ser humano, né? Quando a gente se foca ou se atém a um elemento só desse ser humano, né? Então, esse imaginário vai se voltar sobre essa capacidade do homem de criar imagens na mente, né? Esse processo meio que espontâneo do ser humano de surgir imagens na sua mente. E aí tem tudo a ver com a ideia de mitologia, porque os mitos, né, segundo alguns autores, eles surgem exatamente de um imaginário que vai sendo transformado, vai sendo elaborado aí num determinado grupo, numa determinada época, num determinado povo, né? Então, o imaginário é a faculdade individual caótica e irreal, vista como algo restrito ou estático, criadora de imagens espontâneas ficcionais e passivas, tidas como produtos negativos e distorcidos da experiência, né? Por muito tempo, se negligenciou essa capacidade imaginativa do ser humano como sendo aí uma capacidade de gerar imagens que não tenham relevância, né? E isso não é o que os pensadores do imaginário vão trabalhar, né? Por muito tempo se teve nessa produção das imagens, principalmente nos sonhos, mas qualquer tipo de imagem espontânea que surge, né? Ela muitas vezes vai ser dito como algo que era ou negativo, né? Ou como uma representação distorcida da experiência. A gente costuma falar isso muito sobre os sonhos, né? O senso comum normalmente fala que os sonhos eles são degenerações de memórias, né? Então, o senso comum normalmente fala que a gente sonha com coisas que a gente viveu, que a gente experienciou, e essas coisas vão sendo distorcidas, vão sendo modificadas, né, pelo nosso processo criativo inconsciente. E os sonhos seriam simplesmente esses elementos aí que são pautados na nossa experiência, mas que são distorções, né? Isso não é o que os pensadores do imaginário vão achar, né? Eles vão considerar a capacidade de imaginar como uma faculdade do ser humano importante, né? Que cria essas imagens espontâneas e que não necessariamente eles são produtos negativos e distorcidos da experiência. Eles são elementos que merecem algum destaque, né? O Jung vai trazer esse pensamento quando ele vai colocar a imagem do sonho como uma imagem provida do inconsciente e como uma imagem que surge de forma compensatória à consciência para trazer algum conteúdo que falta para a consciência. Então ele já traz aí uma visão de que essa capacidade criativa do inconsciente, que a gente pode chamar de imaginário, ele vai ter uma função, ele vai ter um objetivo, né? Ele não é simplesmente algo que oculta coisas, né? Como muitas vezes o Freud vai se referir, né, aos sonhos como sendo tentativas inconscientes de se distanciar dos problemas reais, né, dos elementos reais aos quais eles estão relacionados. Então, o imaginário é um conjunto sistêmico aberto e dinâmico de imagens que seguem um princípio tanto coletivo quanto individual. Então, ele já vai trazer essa ideia de que o imaginário ele se vale de características individuais, mas ele também se vale de aspectos que são coletivos, né? Então, muitos desses autores vão exatamente estudar o mito, porque o mito vai representar essa produção imagética coletiva de um povo, né? Então, os mitos gregos, os mitos nórdicos, eles representam aí algo coletivo, né? Eles são narrativas que são compartilhadas por um coletivo. Então, aí ele teria essa relação coletiva, enquanto que o aspecto mais individualizado vai estar mais presente nos sonhos, né? E o imaginário também recobre o campo da criação mítica e estética, né? E aí, por isso, a gente colocar aí os pensadores do imaginário dentro dessa disciplina de mitologia comparada, porque a gente está falando exatamente do mito, né? Tende a transcender as dualidades e elabora soluções simbólicas dos aspectos mais profundos da realidade, disfarçada pela roupagem do fantástico. Então, os pensadores do imaginário vão entender também que os elementos do imaginário, eles são elementos simbólicos, né? São soluções simbólicas de aspectos da realidade disfarçados de uma roupagem fantástica, tá?
Na visão do Jung, que já é um autor que eu coloco ele na Conferência de Eranos e menos nos Pensadores do Imaginário, né? Essa roupagem, né? Realidade disfarçada seria elementos da realidade que são tomados de emprestado pelo inconsciente para tentar fazer com que aquele conteúdo inconsciente seja mais facilmente assimilado pela consciência. Porque, afinal de contas, se a gente se utiliza de elementos comuns, vai ser mais fácil do inconsciente captar aquela informação, aquele conteúdo, né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação, né, que eu fiz, inclusive, na disciplina de mitologia comparada, né, que o inconsciente com a nossa consciência é mais ou menos como a gente faz com as crianças, quando a gente quer explicar uma coisa para a criança e que a gente sabe que a criança não vai entender, né? Um conceito muito complexo, por exemplo, né? Você vai normalmente utilizar elementos conhecidos daquela criança, né? E vai contar uma história para ela, né? Vai narrar algo com aqueles elementos que são conhecidos pela criança para que fique mais fácil dela assimilar aquele conteúdo complexo, né, que você está tentando explicar. Então é mais ou menos isso que o inconsciente faz com a nossa consciência. Quando algum conteúdo do inconsciente precisa surgir na consciência, o inconsciente vai tomar de emprestado alguns elementos dessa consciência para que o contato, né, a relação que a consciência vai ter com esses elementos seja uma relação mais próxima, né, uma relação de uma proximidade maior. Então, elementos da realidade vão ser utilizados exatamente para trazer uma aproximação maior desse elemento simbólico que está tentando significar algo na consciência, né? Então, eu gosto muito esse último elemento aí que fala dessa solução simbólica dos aspectos mais profundos da realidade, né? Ou do próprio indivíduo, disfarçado pela essa roupagem do fantástico. Então, a gente vai ter essa narrativa sendo transformada numa narrativa fantástica, até para ser mais facilmente assimilada ou ser percebida, né, de uma forma mais intensa pela consciência, né? Então, segundo Jean-Jacques Wunenburger, no livro O Imaginário, ele diz que o imaginário é um conjunto de produções mentais ou materializadas em obras, com base em imagens visuais, quadro, desenho, fotografia, e imagens linguísticas, seria metáfora, símbolo, relato, formando conjuntos coerentes e dinâmicos, referentes a uma função simbólica no sentido de um ajuste de sentidos próprios e figurados. Então a gente vê aí que para o imaginário vai ser muito importante a produção imaginária, a produção criativa, né? Os quadros, os desenhos, as fotografias, a literatura, todos esses elementos vão ser importantes para esses estudiosos, pensadores do imaginário. Porque, afinal de contas, é nesses produtos criativos onde o processo de imaginação e o processo de criação vai estar mais presente, né? Então, nesses produtos, a gente vai conseguir ter um contato maior com esse imaginário, com esses elementos simbólicos, né? Esses conjuntos simbólicos que tentam trazer esse ajuste dos sentidos, tá? Então, é isso que a gente tem nos pensadores do imaginário. E aí, para começar a falar dos pensadores do imaginário, resolvi pegar um dos que é considerado um dos primeiros, né, estudiosos pensadores do imaginário, digamos assim, que é o Ernest Cassirer, 1874 a 1945, né? Eu decidi pegar ele, que é esse que meio que inaugura esse pensamento, ou que traz o imaginário para dentro de um olhar mais atento, digamos assim, né? E depois eu vou falar de dois mais conhecidos, né? Dois autores mais conhecidos, tá? Então, o Cassirer é um professor de filosofia polonês, né? O Cassirer já vai comentar um pouco sobre essa característica do Ocidente, de valorizar a dimensão racional e conceitual, né? Por demais, e não satisfeito somente com essa valorização da dimensão racional e conceitual, vai haver uma perseguição das reflexões da dimensão emocional, sensível, corporal e simbólica. Então, o racionalismo, o positivismo, né, todo esse período que o Ocidente passa e que se desenvolve baseado nisso,
não só uma exacerbação na dimensão racional, mas um negligenciamento ou até uma perseguição às outras dimensões do ser humano, emocional, sensível, corporal e simbólica, né? Por exemplo, no cristianismo, né, que é uma vertente de pensamento que vai consolidar o pensamento ocidental, né? A figura do corpo é uma figura que é relacionada com o pecado, que é relacionada com algo negativo, né? O corporal no cristianismo é algo que, no geral, né, é tido como algo relacionado com o pecado, que você tem que abandonar, né, os elementos do corpo. Então, todas essas outras dimensões do ser humano, elas começam a ter uma certa perseguição. E o Carciré vai olhar para esses elementos dessas dimensões e vai começar a trazer um combate a essa desvalorização desse elemento que ele vai chamar de simbólico, né? Os elementos dessa dimensão emocional, sensível, corporal, ele é um elemento simbólico porque ele não está diretamente relacionado com um processo racional e conceitual. Por isso que muitas vezes os sonhos ou alguns tipos de narrativas, né, de alguns livros ou de algumas produções intelectuais ou produções artísticas, eles são considerados irracionais, né? Ou não podem ser racionalizados, né? Por exemplo, você tentar racionalizar um poema ou uma poesia, né? É uma tentativa muitas vezes restritiva, né? É uma tentativa muitas vezes pontual de entendimento, né? A obra de arte, por exemplo, normalmente ela ultrapassa a possibilidade de entendimento intelectual, racional, né? Então, você trazer uma interpretação, por exemplo, de uma obra de arte, você assimila parcialmente os aspectos daquela obra, né? Vai ter outras coisas que estão envolvidas ali, que estão em outras dimensões que não a dimensão racional, né? E o Cassirer vai ser esse que vai começar a buscar essa valorização do elemento simbólico, né? E aí ele vai focar exatamente no elemento mais racional que a nossa sociedade ou que nosso pensamento ocidental traz, né? O exemplo máximo da racionalidade que é a ciência, né? A ciência é o elemento, o ápice da racionalidade, da intelectualidade humana. Mas o Cassirer vai dizer que a ciência né? A ciência era, na visão dele, né? Uma construção simbólico-cultural, né? Assim, do mesmo jeito que a linguagem, o mito, a religião e a arte é uma representação, uma construção simbólica e cultural, a ciência também é simbólica e cultural, né? A ciência ela tenta explicar as coisas, os fenômenos, mas ela não consegue explicar os fenômenos em sua totalidade, né? Ela explica parcialmente, por isso que a ciência pode e deve ser refutada, né? Porque na tentativa de se buscar uma explicação melhor do fenômeno real, e você traz novas teorias, você traz uma visão mais próxima da realidade, né? Eu dou sempre esse exemplo para os meus alunos, né, que a luz, por muito tempo, ela foi considerada como energia, pura e simplesmente, né? A luz é energia. Só que com as observações espaciais, né, ao observar os fenômenos espaciais, se percebeu que a luz, quando passa próximo de um objeto muito denso, com a gravidade muito alta, né, essa luz ela se curva, ela é atraída por essa gravidade. Mas como é que uma coisa que é só energia pode ser atraída pela gravidade? Né? Então, hoje, se diz, né, se fala que ela é luz e matéria, né? Ela tem um aspecto de matéria, ele tem um aspecto de luz. E tem outras teorias que também tentam explicar a luz como algo diferente, né? Diferente que não seria nem energia nem matéria, né? Seria alguma coisa de diferente dessas noções de matéria e de energia. Então, todas essas construções da ciência, lógico, pautados na racionalidade, na intelectualidade, na experimentação, obviamente, né? Mas mesmo assim são construções simbólicas, porque não expressam explicitamente o que é a realidade. Tenta trazer uma explicação racional mais próxima para a gente entender a realidade, né?
Então, o Cassirer vai pensar no homem como um ser simbólico, né? Então, o homem, ele é o que o símbolo representa para ele, né? E o homem vai ser esse que vai estar repleto, carregado durante a sua vida de símbolos, né? Que expressam ou que representam determinados sentidos para o ser humano, tá? Então, ele vai atuar na antropologia filosófica e ele vai elencar o que ele chamou de formas fundamentais de compreensão do mundo, né? Que são as formas simbólicas com as quais construímos a realidade. Então, nós construímos a realidade através das formas simbólicas que nós encontramos para dar sentido à realidade, né? Então, a nossa visão de mundo é uma visão pautada nas formas que nós simbolizamos a realidade, de forma que essa visão possa ser entendida, né, percebida, captada pelo ser humano. E aí ele vai defender o homem como um animal simbólico, né? Ou seja, aquele que constrói o mundo através de suas construções simbólicas. Então, o homem constrói o mundo através dos símbolos que ele encontra que dá sentido ao mundo para ele, né? Então, o mundo caótico, né? O mundo por si, ele é caótico, só que ele passa a ter uma ordem por meio das narrativas simbólicas que nós construímos para entender esse mundo, né? Então, a gente explica, a gente encontra uma forma de explicar esse mundo para que ele possa fazer sentido para a gente. Então, nós, seres humanos, é que damos a ordem a esse mundo caótico, né? Segundo Cassirer, tá? É aqui um trecho, né, do Cassirer, no ensaio sobre o homem. Ele diz: no entanto, no mundo humano, encontramos uma característica nova que parece ser a marca distinta da vida humana. O círculo funcional do homem não é só quantitativamente maior, passou também por uma mudança qualitativa. O homem descobriu, por assim dizer, um novo método para adaptar-se ao seu ambiente. Entre o sistema receptor e o sistema efetuador, né? O sistema receptor é sistemas que captam informações do mundo, né? Os olhos, os ouvidos, etc. E o sistema efetuador, que são os sistemas que fazem com que o homem possa interagir com o mundo, né? Então, as mãos, os braços e tudo, né? Então, entre o sistema receptor e o sistema efetuador, que são encontrados em todos os animais, observamos no homem um terceiro elo que podemos descrever como sistema simbólico. Então, ele vai colocar, né? Entre esse sistema receptor e esse sistema efetuador, né? Ou entre a captação dos sentidos do mundo e a atuação do homem nesse mundo, ele vai botar esse sistema simbólico, né? Essa nova aquisição transforma o conjunto da vida humana. Comparado aos outros animais, o homem não vive apenas em uma realidade mais ampla. Vive, pode-se dizer, em uma nova dimensão de realidade, né? Então, essa realidade simbólica que o homem conhece, através do que ele significa daquele mundo para ele, seria, segundo Cassirer, uma nova dimensão da realidade, né? Tá bom? E o Henrique Portugal, no Homem em Cassirer, né, vai falar um pouco sobre a obra do Cassirer, ele diz: o sinal é um elemento do universo físico do ser. O símbolo pertence ao universo humano do sentido, né? Que sinal no sentido da palavra da semiótica, né? Então, o sinal é um elemento do universo físico do ser e o símbolo pertence ao universo humano do sentido. Os sinais são os operadores, os símbolos são os indicadores. Mesmo compreendido e utilizado como indicador, o sinal tem sempre um tipo de ser físico ou substância. O símbolo tem apenas valor funcional, né? Então, esse símbolo que ele está falando é aquele simbolismo que o homem dá às coisas, né? E aí esse simbolismo ele tem valor funcional porque ele serve para responder alguma questão, alguma indagação do ser humano, enquanto que os sinais eles são simplesmente percebidos como elementos e substâncias do mundo real, né? Então ele vai falar de várias possíveis criações desse símbolo, como é que esse símbolo pode ser criado, e ele vai dizer os símbolos podem ser criados através de formas linguísticas, né? No ato de falar, no ato de expressar algum tipo de sentido, né?
O símbolo pode surgir em artefatos técnicos e artísticos, né, através de artesanato, através de arte, né, de uma forma geral. Os símbolos podem surgir através de narrativas mitológicas, e aí o porquê, né, do Cassirê ser importante para a mitologia comparada, né? Ele vai também se debruçar no estudo das narrativas mitológicas, que é uma produção, né, de símbolos, tá? E também os símbolos podem surgir nos ritos e nas doutrinas religiosas, né? Então, todas essas formas que ele apresenta são formas de produção de símbolos, criação de símbolos, né? E aí ele fala da mediação influenciada pelas emoções, sentidos, imaginação, fantasias e sonhos. Então, como um pensador do imaginário, ele vai resgatar essa dimensão do ser humano que o racionalismo apartou, né? O racionalismo separou, né? Isso é interessante da gente ver numa antropologia filosófica, né? Então a gente vê que é um autor que vai pensar na filosofia, mas que não vai abandonar esses elementos emocionais, sentimentais, imaginários, fantasiosos e oníricos, né, do ser humano. Então ele vai incorporar dentro do seu pensamento filosófico essas outras dimensões, né? E aí ele vai dizer que, como mito, o homem passa a exprimir e organizar seus mais íntimos instintos, né? Então, os instintos são organizados através desses símbolos que são expressos através do mito, né? E aí, essa criação de mitos objetiva a realidade emocional mais elementar do ser humano, né? Então, é através desses símbolos que o ser humano cria e consegue organizar e entender os seus instintos, os seus aspectos relacionados com o si mesmo, né? Com o si, tá? Aqui algumas obras do Cassirê, nós não temos tantas traduções de obras do Cassirê para o português, né? Uma das principais é essa, a Filosofia das Formas Simbólicas, né? Que são 3 volumes. Eu encontrei o 1 e o 2, né, na edição mais antiga, né, o 1 a linguagem e o 2 o pensamento mítico, e o 3 é a fenomenologia do conhecimento, do Cassirê, né. Esse eu já encontrei com outra capa, né, mas todos foram lançados pela Martins Fontes. Outros livros do Cassirê que a gente encontra, né, o Ensaio sobre o Homem, que um dos trechos que eu trouxe para vocês hoje, e esse livrinho da coleção Debates, né, que vai falar exatamente sobre a relação do mito e da linguagem, né, do Ernest Cassirer, que a gente encontra aí nessa coleção Debates. Tá bom? Algum comentário, alguma pergunta sobre o Cassirer? Né, como eu falei, a gente vai falar mesmo superficialmente sobre eles, é mais para vocês conhecerem, né, os pensadores do imaginário, mais ou menos o que, que eles investigam, tá? Então, Cassirê foi essa apresentação que eu quis fazer sobre ele. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma questão que quiser trazer, pode ficar à vontade, tá? Não? Tudo bem. Podem ficar à vontade para falar quando vocês quiserem, se lembrarem de alguma coisa, tá? Então a gente vai falar do nosso segundo autor de hoje, né, mais conhecido, Gaston Bachelard, 1884 a 1962, né? Ele é um filósofo e poeta francês, né? Ah, o Valisson está comentando que a Von France cita com frequência Cassirê, né? Legal, interessante. Então, o Gaston Bachelard ele vai falar sobre a anterioridade das imagens, sobre as abstrações, ou seja, sobre as ideias, né? Isso é um pensamento muito da psicologia junguiana, né? Trazendo um pouco para o nosso interesse de psicologia, né? Das imagens terem essa primazia, né? E aí as imagens do inconsciente, se a gente for pensar aí nos sonhos, né, ou qualquer tipo de produção do inconsciente, né, o Jung sempre falava que a gente não pode nunca abandonar, né, as imagens do sonho. A gente pode fazer reflexões, pode pensar sobre possíveis entendimentos daquele elemento do sonho, né, elementos racionais, mas a gente não pode abandonar a imagem, né? A imagem ela tem sempre uma prerrogativa, né? Então, a gente tem que colocar a experiência no patamar de fator determinante para a formação da imaginação. Então, aqui o Bachelard ele já vai ter esse pensamento de que existe sim uma importância na experiência do indivíduo na formação da imaginação, né?
E aí ele dizia que deve-se recolocar as imagens na dupla perspectiva dos sonhos e dos pensamentos relacionados às experiências diurnas de uma mente racionalista e realista, e a vida noturna considerada residual e sequelar ao nível dos sonhos, né? Então ele vai propor uma equiparação, né, dessas imagens, né? Assim como a gente dá importância aos pensamentos, né, relacionados às nossas experiências diurnas, né? Está muito voltado com o aspecto da racionalidade. A gente também tem que valorizar a vida noturna, ou seja, a vida dos sonhos, né? A vida imaginária, né? E aí ele vai propor essa fenomenologia da imaginação, né? O Haroldo comentou aqui na própria linguagem, os sentidos das palavras surgem primeiro das coisas materiais para as coisas abstratas, exatamente, né? As primeiras, os relatos, os resquícios que a gente tem de formação de a linguagem de um povo ou de uma época, eles muitas vezes estão relacionados com a prática do dia a dia, né? Prática do real, para depois a gente ter aí processos abstrativos, né? É tanto que a literatura ela surge depois, né? Primeiro a gente tem a escrita, né? Quando a escrita surge, a maioria das vezes ela surge para questões do dia a dia, né? Para registro de coisas, contabilização, para negócios, né? E depois é que essa linguagem, né? essa escrita, digamos assim, ela migra para uma utilização mais abstrata, né? Como no caso da literatura, né? Da escrita criativa, digamos assim, né? Então, o Bachelard vai dizer, né, que a imaginação e que os produtos dessa imaginação é um produto direto do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua atualidade. Né? Então, ele vai resgatar esses aspectos da imaginação como aspectos relevantes, né? E uma camada importante e relevante do ser humano. Né? O Bachelard ele vai defender que existem dois tipos de imaginação: o que ele chama de imaginação formal e o que ele chama de imaginação material. Tá? A imaginação formal ela é aquela calçada, né, na visão e na contemplação da realidade. Então, essa imaginação formal ela vai ser essa imaginação que vai se nutrir de elementos da realidade, né? Ela racionaliza as imagens por meio da linguagem em um processo de conceitualização, né? Então, eu vejo uma árvore, eu vejo outra árvore, eu vejo outra árvore, que estão todas diferentes, mas têm características iguais. Eu consigo racionalizar o conceito de árvore, né? Então, a partir desses exemplos da realidade, eu consigo fazer uma abstração do que seria a figura de uma árvore, né? Tirando aí o contexto e a variedade, né? Toda abstração ela é pautada nisso, né? Eu pego fenômenos individuais e detecto coisas que são similares, e aí eu abandono o contexto e abandono a variação e me contento a analisar aspectos comuns daqueles vários exemplos de situações ou de elementos da realidade, digamos assim, né? Os acontecimentos em si. Né? Então, aqui, essa imaginação que ele vai chamar de formal é a abstração e o formalismo. É todo esse pensamento que dá ao ser humano a capacidade de abstrair, de criar conceitos, de criar elementos de detectar elementos de similaridade entre as coisas. Né? Mas existe o que ele chama de imaginação material, que resgata imagens delineadas, adormecidas e mais profundas, e que diz respeito a um sentimento humano primitivo, a um temperamento onírico fundamental, buscando grandes sínteses ou analogias oníricas. Né? Então ele vai falar que essa imaginação material ela se atém ao material em si que é produzido, né? E que não se afasta desse material que é produzido, enquanto que a imaginação formal vai pegar esses elementos da realidade e vai se afastar deles na criação imaginativa, da abstração e do formalismo. Né? Então, a imaginação material seria essa imaginação que envolve a produção de imagens por si. Né? Produção dessas imagens que não necessariamente representam uma abstração ou um formalismo. Tá?
E aí ele vai falar que a função primária da imaginação, segundo Bachelard, é a valorização das trocas materiais entre o homem e a realidade. Né? Então, para ele, a imaginação serve para fazer com que a gente troque, né, com a realidade. Né? E aí, dessa forma, a gente consegue apreender da matéria a sua modelagem, sua moldagem pela imaginação. Né? Aquela mesma ideia que a gente já falou quando a gente falou do imaginário como um geral, né? Que é uma representação simbólica do mundo. Né? Então, a gente apreende do mundo um conteúdo, e esse conteúdo, a partir desse conteúdo, a gente molda o entendimento sobre esse conteúdo. Né? Então ele vai trazer essa valorização dessas trocas materiais entre o homem e a realidade. E aí ele vai falar muito sobre a questão do devaneio, que serve para expandir o real, né? Pensando aqui no real como sendo aquilo que está na realidade, né? No plano material, digamos assim. Então, para o Bachelard, a imaginação ela permite que a gente expanda a nossa experiência com a realidade, né? Então, se a gente não tivesse a imaginação, a gente não estaria preparado para lidar com situações com as quais a gente não viveu uma experiência real. E aí a palavra real aqui eu estou usando no sentido material, né? Não no sentido de real para o Jung, porque para o Jung real é tudo que atua, né? Então, o Bachelard vai dizer que o devaneio, ou seja, a capacidade do ser humano de imaginar coisas, né? Imaginar situações das quais não necessariamente a gente teve contato na nossa experiência com a realidade material, serve para a gente expandir esse material que a gente está em contato, né? E aí o Bachelard ele vai focar os seus estudos principalmente na literatura, né? E ele vai trabalhar no que ele chama de doutrina da imaginação literária, né? Fundamentado na poesia, na literatura e nos sonhos, né? Como uma ideia de um rompimento da realidade. Então, o Bachelard vai estudar aquilo que está mais distante da realidade, que é exatamente onde ele considera que é a expansão, né, do real. E aí ele vai focar na literatura, vai focar na poesia, vai focar nos sonhos, que são os elementos mais distantes, né? Mais distantes da realidade. E que buscam, muitas vezes, o rompimento com essa realidade, né? A poesia, a literatura, muitas vezes, ela vai buscar situações narrativas que vão se distanciar da realidade, né? Vão trazer elementos fantásticos, né? E aí ele diz que esse processo de criar literatura, de criar essas obras, é um processo que ele chama de criar mitologias naturais. Né? Então, o que ele chama de mitologia natural é essa mitologia que surge naturalmente desse processo de imaginação. E que muitas vezes vai ser apresentado ou formalizado na forma da literatura, mas que pode surgir em sonhos, em poesias e em outras produções do ser humano. Tá? Então, aqui uma passagem do Bachelard, no livro A Terra e os Devaneios do Repouso. Ele fala que é muito interessante, aliás, ver que essas mitologias naturais, né, formam-se no ato literário mais simples, na metáfora, né? Então, na metáfora onde essas mitologias vão surgir, né? A gente falou muito sobre a questão da metáfora quando a gente falou do entendimento do Campbell sobre o que é mito, né? O mito como uma metáfora, né, que transcende para uma que é transparente para algo transcendente. Né? Desde que a metáfora seja sincera, desde que envolva o poeta, recuperamos a tonalidade do encantamento, de modo que se pode dizer que a metáfora é o encantamento moderno. Né? Então, o Bachelard vai dizer que é exatamente através desse processo metafórico que a literatura utiliza, que a poesia utiliza, é aí onde a gente traz aquele encantamento que a gente vai encontrar, principalmente nos mitos, né? Nas comunidades mais antigas, né? Então, na atualidade, vai estar na literatura, né? Esse encantamento. Se a gente pensar em termos simbólicos, né? Os símbolos, né? Podem se manifestar na literatura porque é um produto criativo, é um produto que tem a influência do inconsciente, né? Então, a gente vai encontrar isso
fortemente na literatura, né? E aí, outra citação do Bachelard, no livro A Terra e os Devaneios da Vontade, ele diz: assim, a participação dinâmica na vida universal em nós e fora de nós, por ínfima que seja, nos fornece, não só diante da natureza, mas também diante dos fenômenos do homem, os elementos de uma mitologia nascente, de uma mitologia cotidiana, de uma mitologia que gostaria ainda de servir, longe de todo pensamento pedante, como uma força criadora de metáforas essenciais. Né? Então, ele vai dizer que esse processo de criação mitológica, ou a gente pode dizer de processo de formação de símbolos ou de significação simbólica do ser humano, é um processo cotidiano e diário, né? Que a gente vai ter durante toda a nossa vida, nesse processo de adaptação à vida real e nesse processo de expansão dessa adaptação à vida real através do imaginário. Então, ele vai trabalhar muito com essa ideia de mitologia nascente, mitologia cotidiana, mitologia de todos os dias, né? Construção dos símbolos da vida diária, né? Tanto o símbolo formal, como, né, a imaginação formal, como a imaginação material também. Tá? E aqui uma citação do Vitor Sancassani sobre o Bachelard, né? Ele fala que as imagens literárias devem restaurar da mitologia os seus valores de síntese e de troca, ao enfatizar a noção de duplo, suscitando simultaneamente as perspectivas objetivas e as ressonâncias subjetivas numa única imagem. Então veja aí, né? Existe um elemento objetivo e existe um elemento subjetivo aí na formação das imagens, né? Que ele está chamando aqui de imagens literárias, né? Não se limitando ao campo formal ou ao significado social dos símbolos, mas vivendo num estado de mitologia solitária, de mitologia individual, envolvendo-nos dinamicamente no mito com a unidade de nossa vontade sonhadora. Assim, talvez fosse melhor escutar, em vez do mitólogo que sabe, o mitólogo que reimagina. Antes de uma mitologia tardia, a mitologia espontânea, né? Então vejam aí como os elementos do imaginário eles assumem um lugar preponderante, né? A gente vai encontrar em muitas correntes de mitologia comparada a busca na mitologia de algum significado, né? É uma interpretação do mito, né? É uma forma de simbolizar algo para o ser humano, né? Mas aqui o Bachelard ele vai buscar, na verdade, a imagem pela imagem, né? A imagem como algo realmente importante, né? Então, em vez do mitólogo que sabe, o mitólogo que reimagina, ou seja, o mitólogo que transforma os símbolos do mito em novos símbolos, né? E transforma aqueles elementos em outros elementos que também são simbólicos. Oi, Vinícius. Boa noite a todos. Essa fala é muito interessante, me fez lembrar do monstro do Frankenstein, né? Da figura do Frankenstein. Que ele é uma figura reimaginada, né? Daquele mito que a gente conhece bem, né? Que é do, acho que eu sempre confundo, é o Prometheus, né? A gente fala que é o Prometheus moderno. Uhum. E acho que sintetiza muito isso que você falou, porque ele é a produção, ele é o resultado de um sonho da autora, né? Se você for ler a bibliografia dela, você vai encontrar justificativo para isso, né? Ele é um, ela vai falar que foi os traumas, né, que ela teve, né, durante a vida, e o que apareceu no sonho dela foi exatamente essa figura, imaginado como um mito, né? Mas era só isso mesmo. Legal. É bem interessante isso aí que tu falou, realmente faz sentido, né? Uma ressignificação. A gente vê ali, né, uma forma, talvez um simbolismo que se aproxime da figura do Prometeu, né, ao ponto, inclusive, de ser utilizado muitas vezes como subtítulo da obra, né, o Prometeu moderno, como você falou, né? Ali uma ressignificação daquele elemento simbólico, ou talvez somente uma, um reforço desse elemento simbólico, né? Que talvez no mito tenha ficado no passado, e aí a autora traz na literatura, resgata aquele símbolo e talvez coloca ele ali num contexto que seria mais moderno, né? Muito bom exemplo.
Fala, Maria Lourenço, pode falar. Oi, Ney, boa noite. Boa Eu só noite. queria fazer um acréscimo, já que você está falando de bachelar. Você falou um pouquinho antes que havia um bachelar diurno e um bachelar noturno, né? E é nesse bachelar noturno, que é depois dos escritos de lá de 1938, que ele sai de uma epistemologia da ciência e entra nessa história de um filósofo que lida com a alma. O Bachelard, ele é uma das inspirações do James Hillman dentro da psicologia arquetípica. E aí, quando você falou agora dessa história do significado, aí só me veio aqui essa expressão que os arquetípicos utilizam, de que na psicologia arquetípica a preocupação é com a alma. Sentido e significado é uma psicologia voltada ao ego. É uma questão interessante isso, né? Porque a psicologia junguiana está sempre em busca do mito do sentido e da significação. Mas na ótica de Gaston Bachelard, onde o Hillman pega uma carona, ele vai na história do que a alma quer com isso. E a alma não tem interesse em sentido, a alma tem interesse na profundeza das coisas. Aí o Bachelard vem com essa ideia do devaneio como uma grande possibilidade de dilatação psíquica. Então, a questão é sempre atrás do profundo, do para dentro, o que não literalmente é nem profundo nem para dentro. Era só isso. Legal, Essa legal. Muito bom. É, exatamente. É essa colocação do imaginário como sendo esse elemento mais relevante, né? Dentro aí do contexto dos pensadores do imaginário, realmente, né? E ainda bem que você falou, eu não sei se eu comentei, mas realmente, se você pesquisar as obras, né, do Gaston Bachelard, você vai encontrar que ele tem muitos trabalhos na área da ciência, da metodologia, coisa bem racional mesmo, que é o que ele chamava de pensamento diurno, né? Mas ele vai ter esses outros estudos que é o que interessam para a gente, né? Do imaginário como sendo esse que ele vai chamar de pensamento noturno, né? E é interessante como o mesmo indivíduo, né, vai ter essas duas relações, né? Essas relações bastante é, racionalistas, intelectuais, na questão do método e da ciência, etc. E também um olhar para esse outro aspecto da humanidade, né? Mas sabe, Ney, eu acho que se a gente imagina que os arquétipos nos visitam e todos os arquétipos nos visitam, é uma ciranda, ora a gente é visitado por um arquétipo ou uma musa que tem um sentimento, um pensamento mais claro, como um pensamento apolíneo, e ora como Nietzsche nos convida a ver, né, uma coisa mais dionisíaca, mais sem as fronteiras entre os mundos tão claras. Eu lembro, não sei que livro é do Bachelard, não sei se no Devaneio na Poética do Devaneio, que ele tem um capítulo sobre ânima e ânimos, que é a melhor tradução de ânima e ânimos que eu já vi ser descrita fora de um pensador junguiano. E quando ele traz isso, ele coloca o que é uma leitura em ânima e o que é uma leitura em ânimos. Então, às vezes, eu fico pensando que o Bachelard, assim como todos nós, olha, é visitado por esse lugar que quer explicar. Como Jung, se você for ver a obra de Jung, é o tempo todo ele tentando explicar o que foi a experiência do livro vermelho. E aí eu vejo que o livro vermelho é a própria ânima e o resto da obra de Jung é o ânimos tentando se explicar, né? Uhum. É interessante, né? Desde que compense a atitude da consciência, né? O inconsciente pode assumir qualquer sinal nesse sentido, realmente, né? Então faz sentido mesmo, tá? Gente, eu vou só rapidinho aqui, vou mudar aqui minha internet, que ela tá um pouco lenta. Vou só fazer a mudança aqui da rede, tá? Deixa eu só ver aqui onde é que eu faço isso. Não, vamos continuar. Então vamos lá. Então aqui algumas obras, né, para vocês conhecerem aí o trabalho do Bachelard, né? A água e os sonhos, até os devaneios do repouso, até os devaneios da vontade e a poética do devaneio. Né? Como eu falei, ele vai focar muito nessa ideia do devaneio como esse processo imaginativo, né? E alguns outros também, né, de uma edição mais antiga, a psicanálise do fogo, a poética do espaço, o ar e os sonhos, né? Alguns exemplos, tá? De obras para quem quiser conhecer mais o trabalho do Bachelard, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o nosso querido Bachelard? Podem ficar à vontade.
Não? Tá. Vou só mudar aqui. Realmente a minha rede está muito lenta. Só um segundinho, tá? Pronto. Resolvido. Ok. Então, deixa eu ver se alguém anotou aqui. Gustavo está perguntando por onde começar a ler o Bachelard, né? Gustavo, a obra do Bachelard é uma obra um pouquinho complexa de se ler, sabe? Assim, ele tem uma linguagem um pouquinho, né, rebuscada. Mas eu acho que se tu pegar uma dessas obras anteriores aqui que eu apresentei, né? Opa, peraí, aqui, né? Ou talvez a Poética do Devaneio, né? Eu acho que talvez facilite, né? Ó, a Maria também concordou comigo, né? Porque as outras, né, ele vai na psicologia de cada um dos elementos que ele reimagina. Essa poética do devaneio dá uma noção geral. Eu vou olhar aqui, Eliane, se é na poética do devaneio que tem um capítulo sobre ânima e ânimos. Eu tenho quase certeza que sim. Legal. Beleza. Ok. Aí aqui só para mostrar para vocês que ele tem esses estudos, né, voltados para o espírito científico, né? Então ele tem essas outras obras também, né, desse outro pensamento, né? Só para deixar claro quando vocês forem pesquisar sobre ele, né, vocês vão encontrar essas obras também, né? Mais voltado, né, para a área da pesquisa, da epistemologia, da ciência e etc. Tá? Pronto, o último autor que eu trouxe hoje para vocês é o Gilbert Durand, 1921-2012, tá? Durand é professor de Sociologia e Antropologia Francesa, né? E aí ele vai já olhar para esse imaginário nos seus aspectos biopsicossociais, né? Então ele já vai colocar a ideia do imaginário, né, dentro de contexto social, do contexto psicológico e de vários outros contextos aí envolvidos, né? O Tiago está comentando aqui que a Solange Missagia de Matos, analista junguiana, escreveu um livro onde ela traça uma relação entre Jung, Campbell, Bachelard e Durand em relação ao símbolo do herói. Legal, muito bom, Tiago. Bom saber, né? Esse daqui, ó, pra quem quiser ver a capa. E eu Simbolismo do coloquei herói. o link da Amazon aí também. Show. Legal, obrigado. E aí, o Gilbert vai falar de uma teoria geral do imaginário, né, que seria uma terceira via entre o estruturalismo e a hermenêutica, né, evidenciando os traços mítico-arquetípicos nas atividades humanas. Então, ele já vai focar nessa ideia do imaginário dentro das atividades humanas, né. E aí ele tem alguns termos que ele usa, né, que se utilizam por outros autores também, mas ele vai falar muito dessa ideia da mitodologia, que seria um método para crítica e análise dos mitos, né? Que é o que interessa para a gente no sentido de mitologia comparada. Ele vai falar do mitema como sendo as relações lógicas e linguísticas entre ideias ou imagens expressas verbalmente que se repetem servindo de instâncias de persuasão indicadas por variações simbólicas sobre determinados temas, né? E aí isso aqui é muito importante para a mitologia comparada, né? Como é que você faz mitologia comparada? Como é que você compara dois mitos? Através de algum tema similar, né? Então ele vai chamar de mitema exatamente essas possibilidades de relação que você consegue encontrar entre elementos, né, de instâncias diferentes, que pode ser de culturas diferentes, inclusive, mas que de repente estão tratando ali de um mesmo tema, né, o mesmo tema mitológico, né, que alguns vão chamar de mitologema, né, ele vai chamar de mitema, tá? E a ideia do mitologema em si vai ser esse núcleo mítico comum, né? Então ele já vai focar nessa ideia do elemento mitológico comum que existe entre todas aquelas expressões ali do que seria o imaginário, né? E aí ele vai falar que o desenvolvimento do mito ele ocorre inicialmente através de uma latência, né? Como se o mito ele ficasse latente por um período, né? A Von Franz vai até fazer uma analogia, né? Vai usar a metáfora do mar, né? E diz que os,
contos de fadas são como o mar, e o mito é como se fosse uma onda que emerge desse mar, né? Então a gente pode pensar nessa latência do mesmo jeito, né? O mito, ele fica latente até que surgem situações e momentos em que ele surge, né? Esse surgimento do mito vai sendo trabalhado e ele vai ser denominado como mito, né? Uma narrativa mitológica, né? Essa narrativa mitológica, ela é integrada naquela cultura e naquela sociedade, né? E muitas vezes se transforma num rito, um ritual, algo do tipo. E depois se reflete sobre o mito, se pensa sobre o mito, que seria a filosofia do mito, né? Então ele vai falar que o mito se desenvolve através desse processo, né? De passar por um período de latência, haver o ressurgimento, ele se transformar e ser denominado na forma de um mito naquela cultura, naquela sociedade, integrar aquela sociedade de forma ritualística, simbólica, etc., e depois se haver uma reflexão sobre aquilo que o mito representa, né? E aí ele vai falar de dois conceitos, que é a mitocrítica e a mita-análise, né? A mitocrítica é um processo de análise crítica de um texto literário ou um conjunto estilístico de uma época que não se pretende estreitar uma perspectiva objetiva, mas que se inicia estaticamente e tende a dinamizar-se por meio de um levantamento das imagens simbólicas e da qualidade do objeto, de acordo com a subjetividade do leitor, tendo como modelo matricial o mito, sua gênese e ocaso, né? Então ele vai exatamente fazer uma análise crítica daquele elemento literário, sem focar num objetivo específico, mas analisando aquele elemento, aquela obra, e percebendo o que é que daquela obra se consegue perceber, se consegue entender, né? E aí é algo dinâmico, né, que vai sendo uma espécie de retórica, digamos assim, com o próprio objeto, né, onde se vai fazendo o levantamento de imagens simbólicas, né, e aí você vai qualificando aqueles objetos de acordo com a subjetividade de quem está lendo, né, utilizando o modelo do mito como base, né, aquele modelo de surgimento do mito, que vai primeiro sendo denominado em um determinado grupo, depois integrando-se à sociedade ou aquelas pessoas daquela época, e só depois é que há algum tipo de reflexão, filosofia ou entendimento do que aquele mito possa representar, né? E a mita-análise é um método antropológico que debruça-se sobre o nível sociológico, mais sobre a expansão de um mito, o movimento do mito exterior ao texto, quer no meio ambiente, quer na biografia do autor, quer nos incidentes históricos que puderam influir na preparação do texto. Então ele já extrapola o texto e já vai ver as relações que o texto tem com a sociedade, com a época, com o povo, né? Então a mita-análise para ele já é partir para além do texto, né? Enquanto que a mitocrítica é um processo de análise do próprio texto, da busca das imagens simbólicas e do entendimento que aquelas imagens traz no subjetivo do leitor, né? A mita-análise já vai relacionar aquela obra com a sua época, as outras obras do mesmo autor, as obras de outros autores da mesma época. Então já vai fazer um processo aí para a sociedade, né? Que o Duran vai trazer essa visão social também para o entendimento e a pesquisa do imaginário, tá? E aí ele faz uma escala de análise, né? Você pode fazer uma análise no próprio título, na própria obra. Você pode fazer nas obras de pequenas dimensões. Você pode fazer nas obras de grandes dimensões. Você pode fazer nas obras completas de um autor. Você pode fazer nas épocas históricas de toda uma cultura. Ou você pode fazer na dinâmica de um mito desde a imemorabilidade. Então, né, o Duran ele já vai fazer essa ideia da mitologia comparada relacionando coisas de épocas diferentes, de autores diferentes, ou do mesmo autor, mas em obras diferentes, né? Então, quando ele fala das obras de pequenas dimensões, das obras de grandes dimensões, aí não vai importar necessariamente a época, o escritor, o local, né? Mas sim
se existe algum tipo de imagem simbólica que pode ser entendida e pode ser relacionada naquela análise, né, que você está tentando fazer, tá? Então, ele vai propor essas várias possibilidades de mitologia comparada, né, de fazer uma análise comparativa entre os mitos, né, ou entre as obras culturais, né? Tá? Aí o que o Vitor Sancassani fala sobre o pensamento do Duran, né? O mito é composto por 4 elementos constitutivos, né? Segundo o Duran, né? Um discurso com personagens, situações e cenários nomeados que pertencem ao campo do não natural ou não profano, né? Ou seja, algo que não é necessariamente baseado na realidade. 2. Esse discurso é segmentável em unidades semânticas. Então, ele vai pegar aquele discurso, pegar aquela narrativa, e vai dividir, vai reconhecer essas unidades semânticas que ele possui, né? A pregnância simbólica que é investida nele, que o faz se distender em parábolas, contos, fábulas, ou se incruste de acontecimentos existenciais e históricos, né? Então, ele já está saindo da obra, partindo para outras coisas que se relacionam com essa obra, né? E que provavelmente vai ter uma relevância exatamente porque aquele símbolo trouxe essa pregnância, né? Ou seja, se conectou com aquele elemento, aquele acontecimento existencial. E 4, a ação lógica ou pré-lógica, pré-semiótica, conflitorial ou dilemática que integram oposições e contradições, formando-se uma tensão antagonista assimptótica, né? Então você tem essa relação aí, né? Já talvez lógica, né? Dos motivos que aqueles elementos se relacionam, tá? E aqui um trecho do Duran, do Campos do Imaginário. Quando um mito desaparece, aparece outro que o substitui. Mas eles giram em círculo, porque, para dizer a verdade, não há mitos novos. Paradoxalmente, qualquer mito é sempre novo porque está investido numa cultura e numa consciência, ao contrário do seu esquematismo, né? Então, o mito novo, na verdade, é uma reatuação daquele mito que ficou latente, né? E que ressurge por alguma necessidade, por algum motivo, né? Por isso que ele fala que não existem mitos novos, que na verdade é uma ressignificação, né? Daquele mito que surge em substituição ao anterior que não cumpre mais com as suas funções, né? E aqui algumas obras, né, do Duran, as estruturas antropológicas do imaginário, o imaginário, né, ensaio acerca da ciência e da filosofia da imagem, a imaginação simbólica e o campus do imaginário, infelizmente nessa edição bem antiga, né? Não encontrei uma edição nova. E essa imaginação simbólica, essa editora 70, ela é de Portugal, né? Mas a gente consegue adquirir ele aqui. Ok? Bom, então era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Como eu falei, existem outros, né? Tem um livrinho chamado Introdução aos Pensadores do Imaginário, que você encontra na Amazon, é um e-book, que ele vai falar um pouquinho sobre esses autores. Aí vai falar dos 3 que eu falei aqui e vai falar de outros também, né? Inclusive, nesse livrinho, ele vai falar do que é que a autora considera que tem de imaginário na obra do Jung, de imaginário na psicanálise, vai fazer um levantamento aí do que ele considera nessa filosofia do imaginário. Mas só lembrando, né, que aqui a gente está falando de um outro campo de pesquisa, né, que são os pensadores do imaginário, né, e vão trazer esse pensamento do imaginário dentro dos seus contextos mais específicos, né. Mas era isso que eu queria trazer de conteúdo, né. Quem quiser fazer algum comentário, né, quem conhecer a obra de algum desses autores, quiser falar um pouco mais do que acha e do que acha que faltou ser dito, né? Se posso sim, Haroldo. O Haroldo está perguntando se eu posso disponibilizar a apresentação. Posso sim, tá? Eu mando para o Wellington, ele manda para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, Vinícius. Primeiramente, parabenizar, né,
você, né, e os que participaram, né? Eu achei muito interessante. Eu conheci só o Bachelard, né? Nessa, na imaginação, né? Nesse campo de estudos, né? E eu sempre pensei, e foi muito interessante no começo quando falou, né, sobre a questão de que o racionalismo, né, quando ele surgiu, ele meio que rompeu muito o ser humano, né? Ele corrompeu muito o ser humano, né? E aí a poesia, né, os artistas, né, em si, eles vieram para mostrar o contrário, né? E, e eu sempre refleti essa questão como um problema que vai permanecer por muito tempo, porque o problema, eu acredito que da ciência é o próprio cientista que ele quer racionalizar tudo, como se tudo merecesse uma resposta para aquilo de forma imediata, sabe? E aí quando trouxe essa questão no começo, eu fiz essa reflexão, sabe? Mas eu achei muito interessante mesmo o conteúdo, o contexto, os autores, né? As falas, eu achei muito interessante. Legal, Vinícius. É tanto que a gente está vendo esse resgate, né, desses aspectos inconscientes do ser humano atualmente, né? Porque é uma parte do ser humano que foi negligenciada por muito tempo e que agora a gente está sentindo a necessidade de resgatar, né? Por bem ou para o mal, porque tem alguns que resgatam de uma forma totalmente inconsciente e de tomar atitudes irrefletidas e pensadas, isso é um problema, né? Mas no sentido mais amplo, né? Esse resgate dos aspectos inconscientes do indivíduo, dessa valorização desses elementos, eles são muito importantes para a gente se entender como indivíduo, né? Entender como é que o nosso psiquismo funciona como um todo, né? Senão a gente fica limitado. E aí, como o inconsciente, segundo Jung, tem essa caráter complementar à consciência, ele vai complementar o que falta na nossa consciência. Então a gente precisa prestar atenção nesse inconsciente também para a gente entender exatamente o que nos falta, né? Sim. E mais uma coisa também, eu pensei em falar de imaginação, né? Como a gente trouxe aqui, é falar dos complexos nossos culturais, né? Porque querendo ou não, influencia o outro, né? Quando eu fiz estágio, numa escola, eu percebi que, tipo, e era uma escola infantil, né? Tipo assim, eu reparei que as crianças, elas não tinham muito, não é imaginação em si, muito, não tem aquela criatividade como existia, pelo menos na minha época, eu já tenho 23 anos, né? Então, não parece que foi se perdendo aos poucos, sabe? Alguma coisa. E eu acho que é isso, sabe? Eu notei essa questão do complexo e da imaginação, sabe? Uhum. Eu não digo nem que se perdeu, eu digo que se desvalorizou, né? A gente desvalorizou essa capacidade imaginativa do ser humano, porque é exatamente uma coisa como a gente viu lá quando a gente falou do Bachelard, né? Esse devaneio ou essa imaginação como sendo aquilo que amplia a experiência com o real, né? É através da imaginação que a gente consegue se colocar em situações que na realidade a gente não poderia se encontrar. E essa experiência dessas novas situações imaginadas, ela nos dá material para a gente aprender a se adaptar melhor ao mundo, porque quando situações similares ocorrerem, eu tenho a capacidade de me adaptar a elas, porque de certa forma eu experienciei aquilo, né? Eu gosto de dar sempre um exemplo que aconteceu comigo, que eu li, estava lendo uma tragédia grega, e eu li uma coisa na tragédia que me fez refletir sobre um determinado assunto. E 6 meses depois eu me vi numa situação similar ao que estava lá na tragédia grega. E aí, como eu já tinha refletido sobre aquilo na tragédia, eu consegui, na situação, conseguir me adaptar melhor à situação e ter uma resposta para dar. Porque eu fiz essa reflexão num momento de imaginação, no momento de uma leitura de um texto que foi ali imaginado, que é baseado num mito, que é também uma imaginação, né? Um conteúdo do inconsciente, né? E que me deu uma reflexão que me ajudou numa situação da realidade, né? Então, a capacidade que a nossa imaginação tem de
nos dá possibilidades de lidar com situações adaptativas da realidade que a gente não viveu ainda e que a gente pode viver, ela é muito significativa, né? Claudinei, achei linda essa sua fala. Eu fiquei pensando numa. O Hillman fala que a psicologia alquímica, a alquimia, força a metáfora sobre nós. Eu vou parafrasear ele. Eu acho que a mitologia força a metáfora sobre nós. E aí, quando a gente escuta a cena mítica, de alguma maneira a gente consegue reimaginar a literalidade do que a gente está vivendo como tragédia. Uma vez, eu não sei de onde foi que eu ouvi isso, no simpósio do Gustavo, deve ter sido, mas ele falava alguma coisa sobre a tragédia evocar o inevitável. E vida e morte depende disso. Então, ele está falando de alma, né? E só para fazer um complemento no que o colega estava falando do Bachelard, tem um livro muito interessante, não sei se você conhece esse, Claudinei, é um livro chama Mundo Imaginalis, que foi publicado ano passado, e aí eles pegaram alguns autores bem bacanas, o Gustavo Barcelos é um deles, o Tom Sheridan, alguma coisa assim, eu não me lembro o sobrenome, e cada um fala de Hillman, o outro fala de Bachelard e o outro fala do Henri Corbin. Esse livro é bem interessante. E aí o Gustavo está ali fazendo um apanhado da obra do Bachelard, né? Trazendo um apanhado do que ele entende da obra. E ele faz um resuminho bem interessante dessa psicologia dos elementos. Ele faz uma comparação que o que Jung entende como órgãos da psique, os arquétipos como órgãos da psique, o Bachelard entende como os 4 elementos. Já que a psique tem essa fragmentação em tomos, o Bachelard pega esses 4 elementos para explicar essas várias formas da psique se movimentar. É bem interessante esse capítulo do Gustavo falando do Bachelard, porque, para quem não conhece, é um resuminho, sabe? Quer dizer, não é um resuminho que nada do Gustavo é resumido, mas é bem interessante. Legal. Muito boa a referência. Tô só anotando aqui. Quer dizer, abrindo as páginas aqui, né? Dos livros que vocês estão sugerindo. Esse Mundos Imaginais eu não conhecia. Obrigado pela referência. E a edição dele é tamanho japonesa, mas vale a pena. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Ney, eu queria comentar o seguinte, se nesses tipos de estudos do imaginário tem alguma coisa mais relacionada assim a narrativas midiáticas que, digamos assim, usam de elementos do imaginário para construir mesmo grandes narrativas assim que tem pessoas que vão questionar, né, se aquilo ali realmente bate com os fatos ou não. Eu vou usar esse exemplo é polêmico, né, mas assim, por exemplo, o 11 de setembro, tem muita gente que questiona a narrativa oficial sobre o 11 de setembro, falando que não foi exatamente os aviões que derrubaram as torres, etc. e tal. Tem pesquisadores, cientistas que questionam isso, né? Então, quer dizer, tô colocando esse exemplo para falar assim, foi montada uma narrativa, segundo várias pessoas, a partir daquele fato ali, não um fato histórico, mas que se você for começar a questionar, você vê o tanto de elementos fantásticos e coisas que não batem com a realidade que estão naquela narrativa midiática. Tem algum desses autores ou outros que vão fazer essa correlação entre uma narrativa midiática e a mitologia? Eu acredito que sim, Guilherme. Eu não estou lembrando de nenhum agora, não. Mas talvez os mais atuais, né? Os pesquisadores mais atuais que vão focar nessa análise dessas narrativas contemporâneas e tudo, né? Agora não me vem nenhum à mente, não, mas eu acredito que sim, deve ter alguns que vão trabalhar isso. Se a gente pensar nessa ideia de que a realidade que a gente conhece é a realidade simbólica, dos símbolos que a gente constrói com esse contato com a realidade, que é um pensamento muito da área do imaginário, né? Então, provavelmente, essa distorção do entendimento, essa visão de outras possibilidades, né, estão incluídas aí também. Eu lembrei muito quando tu falando, eu lembrei muito da corrente de pessoas que falam que a viagem à Lua não aconteceu, né? Que foi um embuste por causa da Guerra Fria, para os Estados Unidos dizer que tinha ganhado
a disputa, né, a corrida espacial, eles teriam forjado aí da Lua e tal, etc. Inclusive, tem alguns estudiosos que fazem análise das imagens, que encontram erros nas sombras, deveria estar projetado para um lado e é do outro, e aquela coisa toda, né? Então, como é uma representação, a gente cria essa visão simbólica da realidade, né? Através da nossa imaginação. Então, a possibilidade de enxergar narrativas diferentes ali naqueles elementos é muito grande. Até porque a própria apresentação midiática de um fato, ela já é uma narrativa simbolizada, é uma narrativa, né, uma visão. Por mais imparcial que o jornalista seja, ele ainda está pautado em suas visões de mundo, em suas capacidades de captar aquilo ali e significar aquilo para si, né? Então, já é uma visão parcial, né? Não dá para ser totalmente imparcial. Então, eu acredito que sim, deve ser pauta de estudo dos pensadores do imaginário. Eu realmente só não consigo te dizer um nome de algum. Mas talvez naquele livrinho que eu falei, do Introdução dos Pensadores do Imaginário, que ele vai apresentar alguns outros autores que eu não apresentei aqui, talvez alguns deles tenham uma visão para esse sentido, tá? Mas realmente eu que realmente não estou lembrando de nenhum agora. Tá? Mais alguém? Não? Pois tá bom, gente. Obrigado pela participação. Alguém quer falar? Ouviu um barulhinho? Não, né? Então, só agradecer a participação de vocês, né? Para os alunos aí da pós, né? Eu cumpri aí a minha promessa da gente finalizar a nossa aula com os pensadores do imaginário. E para quem veio, né, de curiosidade e tal, eu convido vocês a conhecerem, né, os cursos. Já vi que tem alguém aqui perguntando no chat sobre a nova turma de mitologia comparada, né? Procurem o Wellington aí, né? Que o Gustavo mandou. Ah, peraí, o Guilherme. Acho que Malena Contrera trabalha com questões do imaginário. O Gustavo comentou aqui, ó. Talvez uma possível autora para trabalhar, né? Legal, muito bom. Então, quem quiser pode procurar o Wellington. O Wellington tá aí na sala, né? Para falar com ele sobre as novas turmas e tal, né? No geral, agradecer a participação de vocês e a gente se encontra por aí em outras oportunidades, né? E se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, né? A gente dá espaço aí para todo mundo falar. Não? Então pronto. Então só agradecer, obrigado. Nos encontramos em outros momentos, outras palestras. Fiquem à vontade para visitar o Instituto Dédalus, o site do Instituto Dédalus e ver os cursos e as palestras que são ofertadas. No mais, a gente se vê em outras oportunidades. Tchau, tchau, boa noite para todos e uma ótima semana.